Bom, gente, hoje nós vamos falar de negociação. Negociação é de suma importância, principalmente porque nós pretendemos entrar já em mediação. Eu vou pontuar algumas questões relacionadas à negociação que são essenciais, aí a gente precisa trabalhar um pouco isso. O que é negociação? Qual é o papel da negociação no nosso cotidiano? Estamos negociando efetivamente o tempo todo? Obviamente que precisamos estudar, né, para aprendermos a negociar. Algumas pessoas, inclusive, têm o talento de negociação inato. Algumas perguntas que eu pontuei inicialmente, porque elas fazem parte de um conjunto de mitos e ideias sobre o estudo de negociação. É interessante ressaltar que, embora a negociação esteja presente em nossas vidas, né, mais do que pensamos a respeito, é importante destacar que existem técnicas que podem ser aprendidas no sentimento de melhorar ou desenvolver nossa habilidade enquanto negociadores. É importante destacar também que existem formas de melhorar, né, essa habilidade enquanto negociadores. Para o profissional do direito, isso pode ser fundamental. Ele tem, dentro da sua realidade profissional, a necessidade do conhecimento de negociação no seu cotidiano. Eu vou destacar um fato aí sobre negociação que é importante. Nós lidamos com pessoas e, além de tudo, a negociação dentro do direito, ela não envolve aquele conceito de negociação de produto, de compra e venda. É uma negociação muito diferente. A gente, por lidar com pessoas e seres humanos, a gente trata de emoções e valores arraigados em cada um. E aí, diferentes pontos de vista, imprevisibilidade, tudo isso a gente tem que considerar dentro desse processo. Porém, mais do que manifestações da negociação do nosso dia a dia, a gente tem que perguntar o que significa negociar. O que é negociação? É um processo de tomada de decisão conjunta, é comunicação direta ou implícita entre indivíduos que estão tentando chegar a um acordo para benefício mútuo. O significado original da palavra é simplesmente fazer negócio, mas negociação é também a atividade central da diplomacia na política, na religião, no direito, na família. A negociação engloba conversações de controle de armas, aí, né, no sentido figurativo, a interpretação de textos religiosos e disputa de guarda de crianças, todos negociam. E qual que é a importância, o que significa? Começamos por dizer que não há um conceito único na doutrina, então isso é importante. Entretanto, aí podemos dizer que negociar é uma maneira de resolver conflito de interesse. Portanto, trata-se aí de um instrumento para melhorar o convívio entre as pessoas, né, de forma que a organização social ela tem escassez de recursos e bens, obviamente, há uma disputa constante. Então, pessoas negociam para garantir aquilo que sozinhas não conseguiriam. Aí podemos focar a negociação em 4 pontos essenciais, né? Pessoas, interesses, opções e critérios, esses são os enfoques. Aí também a gente destaca 7 elementos, aí na fase de preparação da negociação, que envolve interesses, opções, critérios de legitimidade, alternativas, compromissos, comunicação e a relação estabelecida nesse processo. Quais são as etapas, né, da negociação? Um dos pontos que a gente tem que retomar, que é preciso estudar, né, para que a gente aprenda a negociar. E aí eu pontuo algumas questões em relação a negociações, e quando a gente fala que negocia ao tempo todo, né, é o marido com a mulher, pais e filhos, na empresa o chefe, né, com os funcionários, os nossos colegas, pares de departamento, negociamos com clientes, fornecedores, negociamos com o banco, os advogados negociam constantemente, contadores, autoridades, enfim, a gente tem 50% do tempo negociando. Alguns pontos, né, do processo de negociação, a gente tem que considerar, né, diferenças entre indivíduos, diferença de valores, interesses, relacionamento, a necessidade de participação do processo, informação, né, e poder, comunicação bilateral, barganha, flexibilidade, né? Então, isso está tudo do campo de negociação e a gente pretende o quê? Conquistar pessoas, estabelecer concessões, permissões, satisfação de necessidades,
decisão conjunta, estabelecer acordos, solução de conflito, né? Benefícios, né, advindos de conflitos, benefícios duradouros, visão estratégica. Então, esses pontos são essenciais para a gente entender. Então, vamos trabalhar um pouquinho as etapas, a negociação e suas etapas iniciais. A gente trabalha com 7 princípios básicos, procure uma nova perspectiva, faça algumas pausas, né, para entender. Empatia é essencial, capacidade de se colocar no lugar do outro, concentrar-se nos interesses e não nas posições, criatividade, né, descobrir opções que proporcionem benefícios mútuos, usar critérios objetivos, né, para decidir o que é justo, construir pontes duradouras entre as partes. Quais são as fases? O primeiro estágio da negociação passa por um processo de identificação das partes envolvidas. Também quais os pontos serão negociados. Isso é primordial. Eu preciso conhecer e entender todo o processo. A fase de preparação, isso é chamado de fase de preparação, qual os fatos relevantes relativos à transações são coletados e analisados detalhadamente. E os interesses das partes, né, são esclarecidos. Então, é muito claro, tá? Então, eu preciso compreender todos os fatos que estão sendo discutidos, conhecer as pessoas com um aprofundamento necessário e fazer uma análise ampla, uma análise sistêmica, né, dessa situação. Esse estágio ele é importante para entender os benefícios com o negócio e as cautelas que devem ser adotadas aí do ponto de vista legal. Obviamente, uma boa preparação antes da negociação envolve a compreensão de fatores aí como legislação, questões práticas e formais, né, sobre o objeto que está sendo negociado, entender a perspectiva do futuro e os seus objetivos. Quando eu falo perspectiva do futuro, é entender o que pode acontecer durante e depois de realizado o acordo, ser cumprido o compromisso e haver um resultado positivo até na relação entre as partes. Esses elementos que eu coloquei, legislação, questão práticas e formais, tal, ele tem que ser analisado conforme o ponto de vista interesses da parte. Tá? Então, o negociador ele tem que analisar quais são os interesses da parte, não é os seus interesses, é o interesse das partes. Significa perceber o que pode ser extraído dessa negociação. A partir do momento que estudamos a negociação aí como técnica, efetivamente, é importante que a gente reflita, né, sobre as suas etapas e como vocês vão conduzir cada etapa dessas. Aí a gente pode separar aí, essa chamada fase inicial, que é a fase de preparação, condução da negociação, resultado, implementação e avaliação do processo. E aí tem algo que a gente chama de criação de valores, que é perspectiva aí de uma negociação além do modelo ganha-perde. A gente vai trabalhar um pouquinho mais os modelos. A gente tem que trabalhar com o modelo ganha-ganha. Então, a gente tirar a perspectiva de competitividade, né? Ao contrário isso. Obviamente, para que isso aconteça, eu preciso agir com cautela, né? Nessa fase de preparação, eu tenho que estar munido de todas as informações, estabelecer critérios técnicos. Tudo isso é necessário para que eu tenha um processo de negociação eficaz, obviamente. A negociação ela deve ser dirigida sempre com diligência. Este processo preliminar que eu destaquei para vocês, ele é vital para identificar os riscos e aí, obviamente, você identificando os riscos, você já vai mitigando esses riscos para evitar problemas durante o processo de negociação. A estrutura aí dos processos de negociação. Tendo em mente que a negociação possui as etapas, como eu acabei de dizer, a análise ela pode incluir um brainstorming, né? Que seria a tempestade de ideias. Eu preciso ouvir, porque aí eu consigo estabelecer pontos fracos e fortes para comparar isso, enfim, para entender todo o processo. Um exemplo disso são situações em que uma das partes tem dificuldades de aceitar pontos colocados pela outra por questões emocionais. Nós estamos tratando de pessoas, então isso é importante que a gente tenha muito claro. E a negociação, como eu coloquei para vocês, no campo jurídico, ela não está relacionada efetivamente à finança. Concluindo essa primeira etapa, o foco aí, numa sequência, é criar
estratégias. A preparação ela tem que ser antes da negociação ter início. Engloba aspectos internos, né? Então eu vou entender todo o processo, e externo, que é a situação local, enfim, o que envolve aquela questão que está externa a ela. E aí eu tenho que avaliar o ponto de vista das partes também. Eu tenho que entender um pouco isso. Algumas habilidades, né, essenciais dos negociadores, que são objetividade, concentração de ideias e a discussão de preposições. Isso é essencial. Aí ter a consciência da negociação, proporcionar alternativas efetivas, tratar de propostas concretas, separar relacionamentos dos interesses. Então, veja bem, se eu tenho um campo de discussão onde há interesse, eu preciso trabalhar essa relação, interpretar o comportamento humano, colocar no lugar do outro é empatia, saber falar, mas também, essencialmente, saber ouvir, né? Que é uma das maiores dificuldades nossas. Eu estou tratando de interesses, valores, ideias, posições, objetivos e concessões. Eu vou trabalhar esse diagrama de uma maneira bem frequente. Então, vamos analisar um pouco a estrutura jurídica de um negócio. Pontuei identificação do ideal, análise de regras e compreensão das dificuldades. Eu preciso construir uma estratégia, e isso não será possível sem avaliar o enquadramento legal daquilo que eu estou negociando. Por exemplo, se houver um contrato, eu preciso entender como ele foi elaborado. Antes de iniciar a negociação, é imperativa a análise da estrutura jurídica, do que está acontecendo efetivamente. Isso é essencial. Digamos assim, apenas com base na compreensão da estrutura legal do objeto da negociação, será possível você já identificar uma condição ideal. E aí esse processo também baseia-se na avaliação da compatibilidade das estruturas jurídicas. Aí você tem que pensar à luz aí das necessidades, dos interesses das partes. É essencial você estabelecer essa relação de interesses da parte. Novamente, não é interesse de um ou de outro. Tem que entender todo o processo das partes. A análise de um corpo de regras é imperativa no processo de estrutura legal. Eu tenha domínio da negociação que está em causa, né? Então, essa análise cuidadosa sobre a legislação envolvida deve ser feita para evitar surpresas que levem as partes, né, a assumirem um risco que não seja necessário. A dúvida na negociação é muito ruim. Eu preciso estabelecer segurança. E aí, trabalhando as etapas subsequentes, né, a gente tem que olhar para o núcleo desse processo de negociação, com várias dificuldades que possam surgir, né, durante esse processo. É muito complexo. Embora essas dificuldades elas possam ser resolvidas, né, com técnicas adequadas. Também, né, a profissionalização, observando os pontos técnicos que o responsável do negócio até desconheça. É importante reiterar alguns campos que são essenciais, que é a utilização de técnica. O que nós precisamos ter é compreensão das dificuldades, né? Isso é primordial para que eu consiga fazer uma alocação dos riscos que eventualmente possam surgir aí durante as negociações. Como superar as tensões. Então, a gente coloca alguns pontos aqui. Desenvolver habilidades, né, para identificar e administrar tensões, criar valor ao objeto negociado, considerar objetivos e perspectivas das partes, e nem sempre é a questão monetária, considerar estratégias de comportamento e comunicação. Existem algumas técnicas que podem ajudar a superar os desafios e tensões, né, que surgem durante este processo de negociação. Para tal, aí, o negociador ele deve entender e desenvolver habilidades, né, que lhe permitam identificar e administrar essas tensões decorrentes do processo. Na maior parte das vezes, diferenças existentes entre aqueles que negociam
não é perceptível. Precisamos entender isso de maneira muito clara. A literatura tem explorado esse tema para avançar também no sentido de criar valor ao objeto negociado. Entender, né, e trabalhar com o valor desse objeto negociado e focar numa perspectiva de solução, né, do problema, que pode ser mais eficiente para ambas as partes, oferecer possibilidades mais eficientes para ambas as partes, ao invés de exclusivamente atingir o objetivo pretendido. Né? Eu acho que isso é primordial. Né? Aí os objetivos da negociação normalmente estão alinhados ao que as partes desejam. A gente tem que trabalhar para que isso se alinhe efetivamente. Em muitos casos, a negociação aí, ela pode envolver também outros problemas que não dependem necessariamente da questão econômica, como eu já coloquei anteriormente. Isso significa dizer que não devemos considerar, né, apenas os objetivos e perspectivas das partes, mas também focar os seus interesses e considerar estratégias de comportamento, né, e comunicação. É essencial. Comunicação pode gerar problemas insanáveis. Então, comportamento e comunicação são essenciais para conduzir de forma eficaz a negociação. Condução e comunicação na negociação. Eu destaco alguns pontos, né? Estimular a troca de informações. É interessante, que eu vou falar um pouquinho à frente, eu tenho que estimular, mas eu tenho que ter cuidado. As informações, elas podem também emperrar, dependendo da forma que elas vierem. Identificar o interesse a ser alcançado. Praticar a escuta ativa. Isso é importantíssimo. Emoldurar o cenário, né? Eu preciso trabalhar o cenário constantemente, desenvolver a linguagem adequada, desenvolver analogias positivas. Eu vou comparando coisas positivas. Isso é essencial. Vocês imaginem, né, os cuidados inerentes a esse processo, né? De repente, eu fazer uma analogia negativa, eu posso simplesmente acabar com o processo de negociação. Então, veja bem, a comunicação, e quando falamos aí em técnicas de negociação, ela deve ser compreendida, né, de um modo diferente da habitual. Não se trata aí de convencer, não é a lábia. O processo é esse, não é convencer a parte de quem está ou não com a razão, ou daquilo que é correto, né, no seu ponto de vista, mas sim estimular a troca de informações e as concessões. Isso aí tem um objetivo aí de encontrar, né, o ponto de interesse a ser alcançado, tendo em conta, obviamente, esse enfoque que eu estou colocando, que as falhas na comunicação podem atrapalhar ou até mesmo inviabilizar o que as partes pretendem. Então, aí é uma situação bem complicada. Eu tenho que conduzir a negociação para um caminho, né, que seja possível uma troca de informações rica. Isso é fundamental, né, para o bom desenvolvimento da negociação. Obviamente que isso requer algum domínio de técnicas de comunicação, tais como a escuta ativa, que consiste aí em utilizar técnicas de reperguntas ou perguntas de esclarecimento, espelhamento da fala, né, da outra parte, reformulações do que foi dito. Também a gente trabalhou o framing, né? O framing que é a moldura, emoldurar o processo. O que seria a moldura? A forma como algo é expressado ou comunicado. Importante esse processo, né, de também, né, quando eu falo a forma de algo expressado ou comunicado, tem que ser de modo a tornar algo menos sensível àquilo que foi dito. Por isso que é muito interessante compreender todo o processo, porque dependendo de uma fala qualquer, você consegue, nesse formato de emoldurar, você modifica o modelo, a intenção, né? Então, aquilo que poderia ser, de certa maneira, algo rústico, que provocaria qualquer choque, você transforma aquilo em algo mais ameno, ou até o contrário, dependendo, você consegue
transformar aquilo em algo que fomente até a negociação. O negociador ele precisa analisar, perceber, entender a melhor forma de comunicar. Precisa conhecer os interlocutores, isso é fundamental, né, para o bom desempenho da comunicação. Alguns pontos, por exemplo, preparar perguntas relevantes, né, que levem as informações necessárias, no intuito de melhor avaliar o negócio em causa, colocar-se no lugar do outro, perceber se existem pontos comuns que podem ser explorados ou abordados. Então, veja bem, os pontos comuns eu já vou destacando e separando. Então, essas técnicas elas podem ser aplicadas nessa fase da negociação. O que eu vou precisar para dar encaminhamento à negociação, alguns destaques, que são mais complexos, um detalhamento ou outro que eu preciso ter um aprofundamento. Então, essa eliminação de pontos comuns é essencial para que a gente avance na negociação. Aí, um outro ponto indispensável para superar dificuldades na comunicação é entender a terminologia, né, para escolher as palavras, né, que refletem o que as partes querem efetivamente, pois palavras diferentes podem levar a uma linguagem dúbia e isso pode gerar disputas futuras. Então, é muito importante entender também o que você tem que falar, por isso que você tem que compreender toda a situação. E, além disso, como eu coloquei, fazer analogias com outras transações e referir-se a condutas de pessoas em situações análogas mais positivas, com o objetivo de convencimento. Aí, tanto no aspecto financeiro, essa situação demonstra empatia efetivamente. A importância de criar valor e focar nos interesses. Aí eu coloquei fundar-se na interação eficaz, definir claramente a pauta de negociação, isso é primordial, usar ferramentas visuais, desconstruir a visão de adversário, estabelecer um jogo de trocas, usar modelos de negociação integrativa, gerar opções adequadas, fornecer informações úteis e adequadas. Então, o processo de negociação funda-se na interação eficaz, né, que ocorre entre as partes, né, e pode ser objeto se você não cuidar, pode ser objeto de tensões, né, tendo em vista diferenças. A existência de tensões impõe aí uma atuação eficaz. Ao surgir tensões, não tenho a perspicácia, né, e a preparação, eu não consigo dar continuidade àquela negociação. Eu preciso de preparo para negociar e conhecer todos os campos relevantes, até porque eu preciso encaminhar o processo para uma direção planejada. Se eu não tivesse essa condição, possivelmente isso vai para uma direção não planejada. Para contornar dificuldades que, obviamente, surgem durante o processo, o negociador tem que ter como objetivo definir pauta de negociação, ser consistente, claro, em sua apresentação e usar ferramentas de mídia de maneira geral. Eu coloquei slides, enfim, para facilitar o controle e a atenção da outra parte. Eu preciso trazer as atenções e conduzir a negociação para o curso preferido. E aí vai também o processo de criação de valor, como eu coloquei, ou chamada negociação integrativa, permite as partes trabalhar em conjunto. E essa visão de negociação, como disputa, pode se dar em razão de ideia de escassez, como se fosse uma outra forma em que nós precisássemos negociar. Nesse sentido, pensando que os recursos são escassos, a gente não pode associar essa ideia de negociação à divisão ou estabelecimento de adversário. É aquela questão de você criar a estruturação, né, de competitividade e adversários. E aí nós não podemos deixar de analisar esse processo também como um jogo de troca, um a favor do outro para atingir um objetivo, né? Eu tenho um objetivo único, então eu preciso do quê? Concessões recíprocas, que essas concessões recíprocas, elas fazem parte de um todo, não há individualidade. Embora a gente tenha essa divisão que termina sendo necessária, mas eu tenho que pensar num global, num todo. E aí a criação de valores, que é considerado um modelo integrativo, né, concebendo a distribuição de algo que foi potencializado ao máximo possível. Então, para criar valor é importante aumentar o bolo, né, que será dividido, né? Então, eu tenho determinado objeto, eu termino aumentando a valoração e, obviamente, que
Isso requer criatividade. E aí é necessário também ter informações das partes e os interesses envolvidos. Então, a informação aí é uma ferramenta, né, muito importante na negociação. Ela possibilitará, né, a criação de estratégias para aumentar o valor do objeto. Então, lembra, crescer o bolo, também para o estabelecimento da relação de confiança. E aí, por outro lado, também será necessário perceber o limite das informações que podem ser fornecidas, sem que a parte se sinta fragilizada ou comprometa a negociação. É interessante, eu preciso trabalhar com informações, mas dependendo do volume e a forma de informações, ela pode inclusive atrapalhar. Então, a proporcionalidade precisa encontrar formas de administrar tensões e identificar meios, né, para obter informações úteis sem comprometer a negociação. Eu coloquei aqui o problema do jogo da soma zero, né, porque aí eu estou falando de competitividade. Eu preciso eliminar, eu preciso minimizar ganhos e administrar proporcionalidade de perdas. Porque, veja bem, quando alguém ganha, alguém perde alguma coisa, né? Então, eu preciso trabalhar essa proporcionalidade do chamado ganha-ganha. Então, um pouco da teoria dos jogos aí, que trata da soma zero, pontuando algumas questões importantes aí. Desconstruir a disputa competitiva baseada em adversários, né? Isso é importante. Em alguns jogos aí de soma zero, ambos os lados podem ganhar algo, mas a vitória é medida pelo ganho relativo à outra parte. Então, no competitivo, a gente tem o ganha-perde, né? Se alguém ganha, outro perde. E aí, na essência, eu tenho que impedir, né, que a outra parte... Porque, veja bem, retomando o competitivo, quando eu falo em ganha-perde, para que eu consiga ganhar, a essência, né, da disputa é impedir que a outra parte ganhe. É a única forma que eu tenho de obter vantagem. Então, em algumas disputas legais, né, uma parte pode esperar ganhar o máximo possível e impedir que a outra ganhe. Em outras, uma vitória majoritária pode ser alcançada por todas as partes. Então, olha a diferença. Ganhar o máximo possível e impedir que o outro ganhe. Aí é um ponto. O outro ponto é alcançar vitória majoritária, onde todos ganhem. Tais situações, elas podem ser encaradas aí como jogos, né? Pois as partes precisam tomar decisões baseadas em estratégia. O paradigma de negociação baseado em modelo de adversário, ele concentra-se exclusivamente na obtenção de vantagem plena. E é comum fazermos isto quando estamos comprando um produto, queremos um menor preço. E aí, na verdade, nós temos que entender essa relação proporcional entre o valor ganho e a perda. Então, se a negociação se concentrar num único ponto, calcada no modelo adversário e orientada para o ganha-perde, ela está fadada ao fracasso. O paradigma do adversário baseia-se quase exclusivamente no objetivo de o negociador maximizar o ganho. E nesse caso, estamos falando aí da possibilidade da negociação gerar hostilidades, né, que limitam pela possibilidade de polarização. Importância da criatividade é essencial. Você tem técnicas, você tem que exercitar também a criatividade. Então, aí a complexidade aumenta até um pouquinho mais, né? Então, esse é o ponto que... Aí, um olhar, né, sobre a criatividade, eu preciso entregar pacotes de benefícios, diminuir demandas durante o processo. Normalmente, a gente tem muitas demandas, né, então tem que ir diminuindo essas demandas. Desconstruir a ideia de que o objeto da negociação é fixo, é imutável, é indivisível. Criar novas opções, novos caminhos, enfoques. Desconstruir posições defendidas. Posicionamentos é muito ruim. E estabelecer a empatia. Quando nós falamos de criatividade aí como maneira de superar obstáculos que possam atingir durante a negociação, e nesse caso especificamente, é importante descobrir o que realmente as partes precisam. A gente tem o hábito, né, de oferecer coisas que as pessoas não precisam. É tentar entregar essas necessidades aí em pacotes de benefícios. Aí é lógico, inserir nesses pacotes o objeto de negociação. É interessante também o negociador
ir gradualmente diminuindo as demandas durante o processo, como forma, inclusive, de testar a flexibilização. Na medida é necessário dosar, é lógico, a inteligência com a criatividade. O que acontece? Trabalhar inteligência, concentração, convergir esforços para alcançar a solução usando o repertório de saberes e raciocínios exigentes. Criatividade, desconcentração, dispersar o pensamento, abrindo aí um leque de opções para alcançar a solução. Então, nós precisamos nos ater aí para alguns pontos básicos que são essenciais. É preciso deixar de lado, né, a premissa que o objeto da negociação é fixo, imutável ou indivisível. Eu preciso aumentar o bolo, integrando os interesses, né, das partes, provocar reflexões sobre possíveis readequações à proposta inicial, né? Isso é muito comum, porque eu tenho que considerar flexibilizações na linha das concessões aceitáveis. Isso é importantíssimo. Concessões, elas têm que ser aceitáveis. Eu preciso criar novas opções, né, para além daquelas que já foram delimitadas inicialmente. Eu tenho outras opções para resolver o problema, mas eu preciso integrar os interesses envolvidos, ao invés das posições defendidas. Interesses envolvidos e posições defendidas são coisas muito diferentes. Nesse ponto, né, as partes podem começar a entender que existem meios para acomodar os seus interesses. Alternativas, vamos falar algumas alternativas para vocês. Pontuei aqui propostas possíveis. O que ocorre em algumas situações são propostas despropositais, inclusive. Analisar as alternativas é importante. Você vai criar as alternativas, precisa analisá-las. Identificar a melhor opção para que você consiga trabalhar, tá? Porque alternativas, se você graduar, você vai verificar que ela tem determinadas importâncias, então você tem que chegar à melhor opção. Estabelecer concessões mútuas, né? Não é só um que concede. Enfraquecer pontos de desequilíbrio. Eu preciso ficar atento ao que está desequilibrando a negociação. Eu preciso fragilizar, eu preciso enfraquecer. Aí podemos até começar considerando aí que todos os caminhos levam ao acordo desejado. Então, assim, as opções, elas são propostas possíveis para se chegar ao compromisso, e as alternativas são escolhas. Então, eu tenho opções, propostas, alternativas, é o rol, eu vou escolher. Portanto, é essencial que o negociador conheça as alternativas, inclusive identificar, né, as que são viáveis ou não para fechar o acordo. Uma outra forma de utilizar as alternativas é como fonte de persuasão e estratégia para atingir os objetivos. Quem conhece suas alternativas está em posição mais favorável. Se souber que poderá atingir os objetivos, é necessário identificar claramente as possíveis alternativas. Compreensível, cada parte ele quer maximizar a sua parte, né? A gente tem que entender isso, por isso que é importante a proporcionalidade em relação a isso. Precisamos usar técnicas, métodos. O negociador pode encontrar formas, com técnicas, métodos, o negociador ele pode encontrar formas para resolver as questões. Um ponto essencial: é necessário superar o modelo de adversário. Isso é preponderante, né, como maneira mais eficaz de negociar. É necessário também concentrar aí em resolver o conflito, visualizando chances para obter acordo. A gente tem que entender que um acordo amigável, né, fará com que as partes se sintam comprometidas em cumprir esse compromisso assumido durante a negociação. Também precisamos identificar a melhor técnica para negociar, que eventualmente a busca contínua de percepção, né, de onde estão as tensões, porque elas estarão presentes, né, na maioria das vezes. Também é necessário reconhecer o interesse
é essencial que consiga acompanhar o processo e entender esse interesse das partes. Além disso, aplicar as técnicas de comunicação de maneira correta, criar valor. Isso são ferramentas que servem para sanar problemas que eventualmente podem surgir à luz aí de divergências existentes entre as partes. Então, as partes estão lá, elas são divergentes, então a gente precisa trabalhar num processo de convergência. Indo para o final, eu tenho a dizer que, para abordar a negociação dentro da perspectiva de meios alternativos de resolução de conflito, isso passa por um processo de compreensão do que as partes realmente querem ou precisam. Importante que a gente entenda isso. Isso significa também se despir aí de uma postura defensiva, mostrar criatividade, utilizar uma abordagem branda e, especialmente, superar, né, a disputa de maneira mais satisfatória. Superação, né, entender as técnicas de negociação, conflitos envolvem escassez de recursos, explorar diferentes direções e ideias, modo sistêmico de satisfação, tá? Não é o ganha-perde, concentrar na resolução do conflito, estabelecer compromissos, construir cooperação e confiança, enxergar contexto cultural, importantíssimo, priorizar metas, humanizar o contexto explorado, desconstruir posturas defensivas e disputas.